Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós esta noite, amém? Nossa, como é difícil respirar com a máscara, né? Alguém está conseguindo respirar com a máscara, hein? Mas não tem jeito, querido, nós vamos precisar respirar com as máscaras durante o tempo de culto aí também. Arrependimento para a vida, arrependimento para a vida. Eu vou colocar aqui no projetor e eu gostaria que você pudesse acompanhar conosco a leitura de Lucas, do capítulo 3 em diante, que é a base da nossa pregação. Se você tiver a sua Bíblia, seria melhor, caso contrário, né? Hoje não podemos mais falar, compartilhe com o visitante. Temos visitantes aqui, além dos dois meninões aqui na frente? Temos mais visitantes aqui hoje à noite? Não podemos falar isso, tá? Compartilhe a Bíblia com o visitante. Infelizmente, cada um precisa ter a sua ou acompanhar no telão. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Albilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, enivelado todos os montes e outeiros, e caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntavam: e nós, o que faremos? E ele, João, lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contemplai-vos com o seu soldo. Soldo de soldado significa salário pago. Soldo aqui é salário. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas quem vem é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as suas correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, o Felipe, pois a todas as maldades a que o mesmo Herodes havia feito.
Acrescentou ainda sobre todas e a lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouvindo-se uma voz do céu, um trovão, possivelmente ali em forma de voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando falamos de algo e chamamos de tetrarca, como está lá na primeira, Tibério César era o Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia. Herodes tetrarca significa que ele tinha apenas 1/4 das partes do próprio Herodes, ou seja, tanto Felipe quanto também Herodes trabalhavam ou reportavam para César. Por isso que falamos tetrarca, 1/4 parte ou 4 regiões diferentes. Felipe era irmão direto de Herodes. Sabemos a história, como acontece, né? Mas temos algo de diferente aqui no nosso meio. Na nossa introdução, eu resolvi buscar alguma coisa bem lá no passado, nada comum dos nossos filhos e talvez já algo extinguível aí dos nossos netos. Você lembra dessa imagem? Nós temos na introdução uma televisão preta e branca, caixa de madeira, tubo de vidro, e pesava ali em torno de mais ou menos uns 7, 8 quilos, era pesado, sozinho não dava para mexer. Por que uma introdução com uma TV antiga? Queridos, no passado, nós tínhamos algo difícil de colocar para funcionar, era a TV antiga. Ela precisava que estivesse muito bem alinhada com aquela antena enorme que ficava em cima da casa, que era chamada de espinha de peixe, e precisava ser direcionada para a emissora de TV. Por exemplo, moro em Santo André. De Santo André eu tinha que apontar a minha espinha de peixe para Paulista, onde estavam possivelmente uma boa parte das antenas de transmissão ali naquele lugar. E era necessário subir em cima da casa, colocar a antena o mais próximo virada para Paulista, e depois, lá embaixo, alguém precisava pegar aquele seletor de canais e colocar no 5, por exemplo, e fazer um ajuste muito pequeno, minucioso. Além desse ajuste muito minucioso, era necessário, mais uma vez, virar a antena para conseguir obter um melhor sinal. Depois disso, mudava-se para o 4 ou para o 7, por exemplo. Novamente, um novo trabalho precisaria ser efetuado. Isso ficava, né, presbítero Laudiceu? Eu acho que com a gente que era moleque e não tinha medo de subir nos telhados, e nós subíamos nos telhados lá e mexíamos e ficávamos gritando lá para baixo. Tá bom, é alguém da janela. Não, e o outro lá na televisão, tá quase. Então nós precisávamos de quase 3 pessoas para conseguir um canal para ajustar ali uma comunicação. E o pior de tudo, em preto e branco. Mas era o que nós tínhamos de melhor, uma imagem extremamente falha, toda empoeirada. A palavra poltergeister vem exatamente daquela falha da televisão, não do filme, que também tem a ver com um filme antigo, Poltergeister, mas a televisão chuviscava, ficava aquele chuvisco que hoje já não existe mais. Então isso chama-se poltergeister, que era exatamente quando o transmissor à meia-noite saía do ar e ficava aquele chiado e aquela imagem piscando. Por quê? Os transmissores eram a válvula, gastava muita energia, precisavam ser desligados porque as válvulas que queimavam eram muito caras. Muita informação técnica, não é? Sim, mas verdadeira. Essa é a diferença. Não é balela de quem não conhece, é alguém que sabe do que está falando, fazendo. Então nós precisávamos sim, a nossa TV a cabo era o cabo ligado lá em cima, salvo alguns momentos onde havia aquela antena externa pequenininha, onde era possível mexer e também colocar bombril, que dava um bom resultado, que não melhorava em nada, mas trazia um resultado fantástico, bombril em cima ali da antena de TV.
Ok, preto e branco. Lembra disso? E quando nós íamos para São Paulo, nós comprávamos aquele filtro com 6 cores diferentes e transformávamos a nossa TV em colorida. Sim, prometiam a venda ali daquele filtro, daquele plástico colorido, que nós teríamos uma imagem colorida da nossa televisão. E realmente nós tínhamos uma imagem colorida. Em cima ficava tudo vermelho, um pouquinho mais abaixo verde, depois azul, depois amarelo, depois ali nós tínhamos uma outra cor que eu já nem lembro mais. Essa era a nossa TV a cores. Que coisa, né? Enquanto isso, continuava o mesmo processo de sintonia fina e mexendo na antena da TV lá em cima, para que pudéssemos ter a melhor imagem possível. Depois vem a TV a cores, uma sintonia mais fina, várias antenas com formatos diferentes, para frequências diferentes, e você poder colocar em lugares diferentes. Comunicação. Cansei de lembrar um passado da gente. Mas, meus queridos, não é apenas o passado. No passado, também Deus falava com os homens, através de anjos, ali no sentido de falar com as pessoas. Tinha que haver, sim, uma sintonia perfeita, um ajuste muito fino daquilo que era preciso saber da palavra de Deus, para que pudéssemos ter uma audiência, pudéssemos ouvir verdadeiramente aquilo que Deus precisava falar conosco. Porque quando você não ajustava o canal direito, entrava a mistura de outros canais. Não é como hoje, que você põe num canal já vai automático. Você tem a melhor imagem e o melhor som. Mas você misturava sintonias com outros canais que talvez você não queria. Por isso que, nesse ponto de vista, precisamos estar bem alinhados com a palavra de Deus. E o povo do passado, os sacerdotes do passado também precisavam estar alinhados corretamente com a palavra do Senhor, sabendo e tentando descobrir o que viria pela frente, no caso, a vinda do Messias. E o que nós vemos, acabamos de ler, vemos o primo de Jesus ali fazendo uma anunciação, comunicando. Um arauto é um comunicador do Evangelho de Deus, levando e conduzindo pessoas a um processo de arrependimento. O que faz João Batista? Ele chama as pessoas a um processo de arrependimento. Os dias de hoje estão difíceis, é verdade. Você nem imagina na história como era há 2000 anos atrás, em Roma, como era 2000 anos atrás na Grécia, como era próximo ali de Jerusalém, com a entrada dos romanos, toda uma cultura diferenciada, era muito pior. Realmente era muito pior. A história mostra isso para cada um de nós. Era preciso um arauto do Evangelho, era preciso um evangelista primeiro, abrindo os caminhos para que Jesus pudesse ser anunciado. Arauto é aquela pessoa que vai na frente tocando a trombeta, ou falando, ou anunciando que alguém muito importante está por vir. Essa era a comunicação de Deus agora no Novo Testamento para com o povo. Agora existe um novo profeta ali. O pessoal estava confundindo, porque no período intertestamentário do Novo Testamento para o Velho Testamento, nós temos 450 anos de silêncio de Deus para com o mundo. Deus não se pronunciou a nenhuma pessoa, a nenhum homem, a nenhuma mulher, e houve um silêncio testamentário. Agora, quando aparece João Batista, o Rio Jordão, permeando ali o rio, é fácil você saber para onde vai e de onde você vem. Isso os bandeirantes usaram para colonizar o nosso país. Eles vinham pelos rios, permeavam os nossos rios para não se perderem, e abriam cidades a partir daqueles pontos, os nossos bandeirantes. A mesma coisa aconteceu com quem? Com João Batista. Ele passa a ter um olhar e fala: eu preciso ir em volta do Rio Jordão
batizando essas pessoas e chamando-os ao arrependimento. E em um determinado momento apresenta-se ali Jesus Cristo, pelo qual ele havia falado. Lemos: não sou digno de arrumar essas sandálias, dar um nó nessas sandálias, eu não sou digno disso. Vem alguém acima de mim, melhor do que eu, pelo qual vocês esperam, pelo qual o mundo espera. E esse eu vos anuncio. E aí quando ele encontra Jesus, simplesmente ele fala: mas eu que devo ser batizado, importa-te que seja cumprido aquilo que está escrito. Batista, vamos lá? E aí nós vemos Jesus sendo batizado. Começa ali então o primeiro ato do ministério de Jesus. Mas por que João Batista procurava afinar a sintonia das pessoas depois de tantos anos desviadas de uma palavra, de uma leitura bíblica do Antigo Testamento? Não existia o Novo Testamento. O Novo começa a formar-se a partir desse instante, a partir deste momento, com a vinda de Jesus, a anunciação de Jesus a Maria que viria. Então, de repente, ali começa o Novo Testamento. O Velho Testamento, 450 anos sem nenhuma informação, o povo estava completamente fora de sintonia, completamente fora da palavra de Deus, completamente ignorante da palavra de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Era necessário trazer momentos de arrependimento para aquele povo. Arrependimento para a vida, esse é o nosso tema do nosso sermão de hoje, na introdução: arrependimento para a vida. Vida aqui escrita de uma forma grega biológica, a vida biológica. A fé e o arrependimento são dois elementos da conversão. Não há salvação onde a fé esteja desassociada do arrependimento. John Murray escreve: a fé desassociada do arrependimento, de fato não seria a fé que conduz à salvação. A fé sempre existe dentro de um contexto. O arrependimento faz parte integral desse contexto, ou seja, fé e arrependimento precisam andar juntos, continuando. A fé e o arrependimento são atos simultâneos da conversão, precisam acontecer ao mesmo tempo. Fé naquele que está chamando e o arrependimento dos pecados pelo qual nós temos o conhecimento. Isto é, não existe separação cronológica. Eu não tenho fé agora e me arrependo depois. Eu não me arrependo agora e tenho fé depois. Não existe essa disparidade, não existe essa diferença, não existe esse tempo, não está fora do tempo, eles estão sincronizados, eles fazem parte dessa cronologia. Se eu me arrependo, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu me arrependo. Isso é simultâneo. É o coração e a mente, como nós vamos ver. Podemos dizer que o pecado creu em Jesus porque se arrependeu dos seus pecados. Ou então, que o pecador se arrependeu de seus pecados porque creu em Jesus. A ordem aqui, vamos manter por enquanto. Mas é necessário arrepender e crer. É necessário crer e arrepender. É necessário ter ciência daquilo que está acontecendo. Mas o que é o arrependimento para a vida? O que é o arrependimento para a vida? O arrependimento para a vida é o dom de Deus. Esses dias, aqui no Rio Grande da Serra, em uma palestra falando sobre a nova segunda onda, 2 semanas atrás aproximadamente, sábado retrasado, eu estava comentando com algumas pessoas que estavam com muito medo de morrer, literalmente, porque essa doença mata, mas eu comecei falando assim: não fomos feitos para morrer. Não fomos feitos para morrer. E desenvolvi ali um texto pequeno, pregando literalmente a palavra sem falar da palavra, várias vezes, colocando a palavra sem falar da palavra diretamente. Mas olha que coisa importante. O arrependimento para a vida é um dom de Deus. Se a vida vem de Deus, nós temos que ter esse olhar para com Deus. Precisamos entender que
temos que olhar para Deus, não olhar para os vizinhos, os homens. Não podia ser diferente. Se a fé é dom de Deus para a salvação do pecador, como nós temos em Atos 13:48, em Efésios, o arrependimento também precisa ser, porque o arrependimento para a vida eterna, agora nós estamos falando numa outra conotação. Quando está no texto lá de João 3,16, vida eterna, não estamos falando da vida biológica, da vida material, mas estamos falando de uma vida eterna, que no grego está zoe, vida, que também é vida, mas é vida espiritual, e aiônio significa eterno, eternamente uma vida espiritual. E precisamos ter esse olhar e separar também. Poxa, eu nunca vou morrer, vou virar Matusalém? Não. Deus nos dará a melhor vida nessa terra. O Evangelho de João, ele já é completo e nós já temos vida e vida em abundância, simplesmente olhando e vendo a palavra de Deus. Mas aqui, a vida eterna, do mesmo modo que a fé, é uma graça salvadora, uma graça de graça, não pagamos por isso. Nosso pecado já foi imputado, carregado na cruz. Por isso que temos que ter esse olhar. Não poderíamos pagar o preço da cruz, mas pagamos sim ali o olhar para Jesus e ver o quanto que Ele é importante para mim, na minha conversão, na minha mudança de vida, na minha mudança de olhar, no meu arrependimento. Do mesmo modo que a fé é uma graça salvadora, conforme nos ensina o breve catecismo de Westminster aqui, que nós temos na igreja, que é a resposta de número 87. A fé é uma graça salvadora. Ainda no arrependimento pela vida, que é um dom de Deus, a expressão arrependimento para a vida é extraída de Atos 11:18, onde após a justificativa de Pedro por ter pregado o evangelho aos gentios, Lucas registra a atitude dos irmãos da igreja primitiva assim: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios. Foi por Deus concebido o arrependimento para a vida. A expressão de Pedro quando vai pregar e quando fala e existe o arrependimento, no pensamento judaico antigo existia apenas Deus para os judeus. E agora Paulo, Pedro e todos os apóstolos olham para os gentios, aqueles que não são judeus, que são gregos, que são romanos, que são brasileiros como eu e você, e falam: realmente Deus tem um olhar para essas pessoas. Realmente Deus consegue olhar esse arrependimento para a vida. Note, é dito que o arrependimento para a vida foi por Deus concebido. Não tem como não pensar em Deus. Se você não faz parte da sintonia de Deus, você não verá as imagens nítidas de Deus. Se você não conseguir virar a sua antena, hoje é digital, hoje é brincadeira, né? Hoje eu ligo isso daqui, canal 5, está lá na mão. Poxa, a imagem perfeita. Perfeita, não preciso de nada. Nem preciso disso, mas não preciso de nada. Simplesmente eu ligo e está lá o canal 5, 10. Posso colocar 4 canais simultaneamente. Só para confundir. O excesso de informação desinforma. Lembra disso? O excesso de informação desinforma. Fontes não viáveis desviam a gente dos caminhos de Deus. Por isso que precisamos ter e nos arrepender baseado na palavra. O arrependimento para a vida é dom de Deus. E a vida, ou vida eterna, que é o objetivo do dom do arrependimento, é aquela qualidade inigualável de vida que só Deus pode dar. Vida eterna não é simplesmente existência eterna, significa existir com todas as faculdades. Todas as faculdades. Viver eternamente, quando Deus fala no arrependimento, é ter todas as minhas faculdades funcionando perfeitamente. Não viver espiritualmente sem saber do que está em volta. Ter irmãozinho passando fome, glória a Deus, aleluia, está batendo na porta, eu não vou glória. Isso não é faculdade. Pensamento, arrependimento, precisamos ter esse olhar. A sabedoria de Deus é necessária para mim e para você nesse instante.
precisamos ter um olhar de sintonia, onde tudo ali faça parte. Eu entendo que Deus está falando na minha vida. Eu sei que é um homem ou é uma mulher do Senhor falando para mim na minha vida. Eu sei que eu não posso seguir esse caminho. Essas faculdades mentais precisam estar alinhadas com a sintonia da palavra de Deus, desenvolvida em plenitude de alegria. Não existir como uma erva seca, mas sim como uma flor que brota toda a sua beleza. E o mais importante, você consegue sentir o cheiro da flor. A flor nós aproveitamos por completo, não é verdade? A rosa, você não põe apenas a rosa ali porque ela é bonita, porque ela também traz um odor agradável. Odor, cheiro, traz um perfume agradável. Você aproveita ela por inteiro. É bom demais. Hoje a gente já consegue quebrar os espinhos, que é uma proteção para a rosa, mas a gente quebra, corta, coloca um vaso bonito, uma flor bonita, um vaso bonito. As faculdades nossas estão funcionando. Um vaso bonito, um lugar bonito, uma água para que ela possa não murchar, o perfume no ar, e deixar mais à vontade a nossa casa, mais bonita. Todas essas faculdades existem. Contemplar toda a beleza. Ainda no arrependimento para a vida, que é um dom de Deus, o tema do arrependimento para a vida como dom de Deus é abordado por Paulo direta ou indiretamente por Paulo em várias epístolas. Agora me alegro não porque fosses contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz o arrependimento, mas a tristeza do mundo me conduz à morte. Existe uma diferença muito grande em entristecermos diante de Deus, de uma palavra de Deus que cuida, guarda, exorta, do que uma palavra do mundo que me conduz a um processo depressivo, não sendo uma questão de doença, porque a depressão ela é uma doença, mas a depressão espiritual também pode ser conduzida pelas tristezas do mundo. Aí não é doença biológica, é uma doença zoe, uma doença de pensamento, uma doença espiritual, onde imputamos uma falta de capacidade para continuar seguindo. E aí Paulo em 2 Coríntios fala tudo isso, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação que ninguém traz, mas a tristeza do mundo, ela produz e conduz a mim e a você à morte. Você já conseguiu parar para pensar nessa palavra, que a tristeza de Deus, ela traz um arrependimento, e a tristeza do mundo conduz você à morte? Pare e pense, por favor, duas tristezas diferentes, precisamos observar tudo isso. Arrependimento para a vida, que ainda é um dom de Deus. A tristeza, segundo Deus, leva o pecador a Jesus. Acho que eu não entendi direito. A tristeza, segundo Deus, leva o pecador a Jesus. A tristeza do mundo afasta o pecador de Jesus. A tristeza do mundo faz com que você saia da igreja. A tristeza do mundo faz com que você afaste da igreja. A tristeza do mundo coloca caminhos errados para você, mesmo talvez estando dentro da igreja, seduzindo você para caminhos errados. Outra passagem que Paulo fala do arrependimento como dom de Deus, está lá em 2 Timóteo, instituído com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dá ou lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quando eu sintonizo a palavra de Deus, eu tenho a melhor resposta daquilo que Deus quer para mim. Porque esse arrependimento para a vida é obra de Deus, no entanto, é também uma exigência de Deus ao pecador. Visto que Deus não pode crer, e muito menos se arrepender no lugar do pecador, o ser humano, antropologia, humanidade, o ser humano
é moralmente responsável por seus atos perante o Senhor. Deus não pode arrepender por você. Deus não pode crer por você. Isso sou eu e você. Nós precisamos entender isso. Mas o que é o arrependimento para a vida? No segunda divisão, o arrependimento para a vida é a mudança da mente e do coração. Os dois estão alinhados. A fé está alinhada com o meu coração, com a minha mente, que é onde vão causar o arrependimento. Se não estiverem alinhadas, eu não tenho fé. O breve catecismo, lá na resposta 87, o breve catecismo de Westminster declara que o arrependimento para a vida, o pecador tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e uma percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelo seu pecado. É verdade, principalmente quando compreendemos que todos os nossos atos passam primeiro pela mente e também pelo coração. Não se pode desalinhar a mente e o coração. Os dois, eles andam afinados, alinhados. Lembra que no passado nós precisávamos de alguém mexendo, precisávamos de uma criança que sempre virava antena mais do que devia. Não, volta, passou. Era aquela gritaria. O vizinho sabia que você estava arrumando a televisão. Toda a vizinhança sabia. Passou, não, volta. Às vezes algum vizinho do outro lado, para, sobe, desce. Virava uma brincadeira a vizinhança. Eu preciso alinhar a minha antena com a minha recepção, ajustar, afinar, buscar a palavra da verdade. E depois disso, aí sim, saber que Deus está falando comigo. O coração e a mente, elas andam juntas. Não pode ter um arrependimento só de coração. Não dura. Só de mente. Eu preciso de Jesus porque senão vou passar fome. Não dura. É preciso haver um arrependimento e fé. Parker diz que a consciência pesada do homem atual não significa absolutamente o mesmo que a convicção do pecado. É que a consciência pesada do homem natural não significa absolutamente o mesmo que a convicção do pecado. Alguém pode matar alguém. Poxa, matei alguém, rapaz, nossa. Depois que eu fui ver que era pai de família. E alguém matar alguém e se arrepender amargamente todos os dias. Ser preso, cumprir a lei, mas ser preso. Mas ter em mente que fez algo que é o não matarás. No hebraico, não assassinarás. Um dos mandamentos do Senhor. Essa é uma diferença. E precisamos pensar nisso. A convicção do pecado não se reduz em sentir-se misericórdia consigo mesmo, suas próprias falhas e a incapacidade de satisfazer as suas exigências da vida. Ainda no arrependimento para a vida, que é uma mudança de mente e de coração, estar convencido do pecado não significa meramente sentir-se um completo fracasso, mas dar-se conta de que ofendeu a Deus. Não é sentir-se fracassado. Não é apenas, puxa vida, eu sou um fracasso. Não, eu ofendi a Deus. Eu fui contra aquilo que Deus tem falado para mim, tem pregado através da palavra dele. A sua autoridade, o que provocou, desafiou e colocou de maneira totalmente errada perante ele, mudança de mente e mudança de coração, é exatamente isso que eu preciso. Preciso estar diante de Deus e falar, Senhor, eu errei violentamente. O arrependimento que não produz uma profunda convicção do pecado não é um arrependimento verdadeiro. Se você não tem um arrependimento de verdade, um profundo pesar no seu coração de errar contra Deus, não é um arrependimento verdadeiro. Para que haja o arrependimento de verdade, é necessário que o pecador tenha um verdadeiro sentimento do seu pecado. Saber da palavra, conhecer da palavra e saber, peraí, a palavra diz que eu não posso fazer isso. Não é apenas os 10 mandamentos, mas tem mais coisas nos 10 mandamentos que eu não posso fazer isso. Lembro de pequeno que o pastor disse um dia que eu não podia fazer isso. Lembro da minha professora que ensinou na escola dominical que eu não posso fazer isso.
um verdadeiro arrependimento. Ter um arrependimento. Honrar teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Eu preciso honrá-los, para que realmente prolongue. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação que levasse um pregador, a se encher de tristeza e de horror por cada um dos seus pecados? É difícil falar sobre isso. Não agrada a comunidade, não agrada a TV, não agrada a internet. Não dá like, nem coraçãozinho. Não dá. Por que não dá? Porque a tristeza de Deus para o nosso coração. E nós não sabemos diferenciar a tristeza de Deus para a tristeza do mundo. E aí nem sempre queremos ouvir uma palavra dessa, mas é necessário para a minha vida biológica e para a minha vida espiritual também. Ela é necessária, uma palavra de Deus em sintonia com Deus é necessária para a minha vida biológica estar bem, não pegar doenças. Como é difícil falar para os jovens, que estão loucamente apaixonados, transando sem nenhuma proteção. Tá, mas pode transar então com proteção? Pastor, eu não estou falando que pode ou deixa de fazer isso, mas sabem que não vai usar essa fita, essa coisa. Olha, o pastor falou que pode à vontade, gente, liberou, mentira, toca tudo aí. É preciso ter consciência que não é só o desorganizar os seus pensamentos, o seu coração, mas o também desobedecer a Deus, entristecer a Deus e poder pegar doenças. Hoje as pessoas estão indo nos bailes e aquela beijação. Não sei o Laodiceia, Laodiceia? Eu vou te usar hoje como exemplo, meu querido, mas a gente demorava dias para beijar uma menina, não é verdade? Às vezes tomava uns tapas na cara ali quando olhava muito assim, tipo assim, quer dançar comigo. Hoje, elas saem no bom sentido, as meninas, Primeiro porque a bebida, ela veio de uma forma alucinógena. E quanto mais você beijar naquela noite, mais você está beleza com as meninas. É uma pena, mas é verdade. De repente, alguma doença pode pairar sobre a sua vida. São 18 anos de hospitais atendendo pessoas que falaram, eu peguei uma doença com uma determinada pessoa. Com o marido, com a namorada, com o vizinho, com a vizinha. Aí nós vamos falar, Deus não protegeu você? Ou será que tem alguma coisa aparecendo? É você? É. E aí nós vamos ficar pensando naquilo que Deus está falando para a minha vida, para a sua vida. Precisamos obedecer, precisamos sintonizar, precisamos falar, não pode, por favor não faça. Por favor não faça. E agora, John MacArthur faz uma observação interessante. O Evangelho segundo Jesus é de tudo, uma ordem de arrependimento. Uma ordem de arrependimento. Desde o início do ministério de Jesus, no centro das suas mensagens, foi a chamada de arrependimento. Na realidade, quando o Senhor começou a pregar, na primeira palavra da sua mensagem foi arrependei-vos, lá em Mateus 4,17. Este foi também a primeira palavra de pregação de João Batista e foi a própria base do Evangelho para a pregação dos apóstolos. Olha, todo mundo ali sintonizadinho com aquilo que Deus queria. João Batista, primeiro vem todo o Antigo Testamento, arrependei-vos. Depois vem o Novo Testamento com João Batista, arrependei-vos. Depois vem Jesus falando, arrependei-vos. Depois a continuação dos apóstolos falando, arrependei-vos. Hoje nós temos igrejas que essa palavra não existe. Por mais que existam pessoas sublotando, enchendo a igreja, não existe uma palavra de arrependimento. Não existe uma palavra de exortação com amor. Não, aqui nós acolhemos a todos. Não importa, Deus, Ele ama o pecador. Mas em hipótese nenhuma, Ele ama o pecado. Ele ama o pecador para que exista uma conversão de fé e de arrependimento. Igrejas pelo qual o pastor ou a pastora ou o ancião não preguem uma palavra de arrependimento, por favor, saia. Dá
levanta, respeita o culto se assim for, caso contrário, levanta e vai embora. Se não tem palavra, se não tem sintonia com o Antigo Testamento, com João Batista, com Jesus e com os apóstolos, não serve. Não serve para estar lá. Você está enganado. O arrependimento para a vida é uma mudança de coração e mente. MacArthur diz: qualquer que negligenciar o chamado, qualquer que negligenciar a chamada dos pecadores ao arrependimento, não está pregando o evangelho segundo Jesus. Mas nós temos outros evangelhos segundo pessoas, segundo nomes, segundo apóstolos, segundo pastores, segundo pastoras. Às vezes eu vejo na televisão, não desmerecendo por ter teologia ou não, mas vendo a discrepância, a forma errada com que aquilo está sendo falado, e pessoas sendo conduzidas ao inferno. Querido, não tem meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. O purgatório foi algo inventado pela igreja romana há tempos atrás, para que Tetzel, que era o coletor de impostos, pudesse chegar nas regiões ali e falar assim: cada moeda que soar no fundo desse gasofilástrico, você poderá tirar o seu parente, o seu tio, o seu tataravô. Para quê? Para construir as grandes catedrais que hoje contemplamos lá em Roma, por exemplo. Então precisamos saber sim a diferença. Ou é céu, ou é inferno. E precisamos escolher, precisamos saber. Arrependimento para a vida é uma mudança de atitude. Terceiro item nosso. Diz-nos ainda um breve catecismo na resposta 87, o arrependimento para a vida, o pecador abandona seus pecados e volta para Deus inteiramente resolvido e prestar-lhes uma nova obediência. A gente para de fazer aquilo que está errado. Nós paramos de fazer aquilo que está errado, porque isso é coração e isso é mente, é fé. Não se pode continuar. O arrependimento para a vida é uma mudança de atitude, porque Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Isto é, a conduta de uma pessoa determina o que passa na sua mente e no seu coração. A mudança de comportamento do pecador para obedecer a Deus comprova que realmente houve uma transformação de vida no seu caráter e no seu pensamento. Paulo tinha esta que era a mudança de atitude em mente quando escreveu uma nova vida dos Tessalonicenses. Ele disse o seguinte: deixando os ídolos, vós converteis a Deus para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. Sejam os 3 elementos do arrependimento: voltar-se para Deus, abandonar o erro e propor-se a servir a Deus. Com a mudança de atitude, o arrependimento para a vida é um arrependimento da vontade humana, uma decisão propositada de abandonar toda a injustiça e em seu lugar buscar uma retidão. Eu preciso sentir no meu coração que isso não serve mais para mim. Você já passou por isso? Esses dias, há alguns tempos atrás, eu falei para minha esposa: eu preciso buscar ter o caráter de Cristo. Eu vou falar para você, não é fácil não ter o caráter de Cristo. Não é fácil. Cada dia é um arrependimento. Mas eu preciso buscar ter o caráter de Cristo. E falei para ela: me ajude, por favor, a ter o caráter de Cristo. Onde eu ando, aonde eu vejo, onde eu falo. Eu preciso buscar ter esse caráter de Cristo. A Bíblia diz que encobre as suas transgressões. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A sua mente, o seu coração, as suas atitudes comprovam que você é verdadeiramente um convertido. Você tem essa percepção de ser um convertido? Você poderia listar alguns dos pontos que confirma um arrependimento na sua vida? Você conseguiria hoje, aqui, nesse instante, de uma certa forma, listar alguns pontos que falam: realmente eu me converti, eu sou uma pessoa convertida pelo Senhor, eu acredito piamente que Deus está no controle. Ter o caráter de Cristo não é fácil, mas eu pedi para minha esposa: me ajuda. E cada vez que eu paro, olho pela janela, eu falei: Senhor, me ajuda.
Me ajuda porque eu preciso ser sal. Não posso ser pisado, nem ser misturado com essa terra. Eu preciso ser sal, eu preciso ser a diferença. Isso aqui, falei para minha esposa. Apareceu de novo. Outra TV, essa daí eu tenho, essa é da minha avó. Não essa, é uma amarelinha, não é a verdinha. Tá lá no porão da casa da minha mãe. Essa também tem a sintonia, essa também está funcionando em preto e branco. Está lá guardada. Mas por que ela apareceu aí? Você lembra de Judas? Judas, o Iscariote? Você lembra de Judas? Mesmo com toda a advertência que ele escutou do próprio Jesus, mesmo com todas as grandes obras que ele presenciou e todas as demonstrações de pura compaixão do Mestre, nada disso foi capaz de fazer com que ele abandonasse a sua maldade. Judas andava com Jesus. Judas fazia parte do contexto de Jesus. Judas ouvia e pregava a palavra de Jesus. É impossível você andar 3 anos e meio com Jesus e não falar dos feitos de Jesus. Então Judas pregava também a palavra de Jesus. William Hendricks, um comentarista da Bíblia que eu gosto de ler, mas com ressalvas também, em seu comentário no Novo Testamento de Lucas, ele faz uma observação muito interessante sobre essa questão. Ele diz: a chocante tragédia da vida de Judas é prova da não incompetência de Cristo. Deus não foi incompetente, Cristo não foi incompetente em trazer o evangelho de Jesus para a vida de Judas. Mas da impenitência do traidor. Por isso lhe cabem muito bem as palavras: ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Uma das coisas interessantes que eu consegui entender bem, falei assim: nossa, o diabo andou com Deus, o diabo andou com Jesus durante 3 anos e meio, infernizando a vida de Jesus. Não. A palavra de Deus diz que em determinado momento, na hora da ceia que nós vamos ter agora, ele pega, anuncia: teremos um traidor. Aí todo mundo começa a perguntar: quem será Jesus? Não, mas eu. Quem eu colocar um bocado, um pedaço de pão sobre a mão dele, e ele vai ser o traidor. Mesmo fazendo isso, mesmo Judas pegando, não conseguiu ouvir as palavras de Jesus. Pegou, é claro que ele não podia negar, mas ele pegou o pão, comeu, e aí Jesus fala: amigo, vai fazer o que tem que ser feito. Imediatamente o diabo toma conta de Judas. Eu ouvi certa vez uma pessoa não da comunidade evangélica, não da comunidade católica, mas esses que acreditam em reencarnação, que pregam a fraternidade ou coisa parecida, falando que certamente Jesus lá já perdoou a Judas e eles estão juntos no paraíso. Não está não, querido. Não está não. Jesus não se enforca, Judas não se enforca por arrependimento de Deus, mas do mundo. Essa é a diferença. Isso que eu gostaria de deixar para você. Quando Deus corrige a mim, e me vem o sentimento de tristeza, para Deus, obrigado. Mas quando o mundo, e eu sinto a tristeza do mundo, eu posso fraquejar. Não é fácil, mas é verdade. A vida de Cristo é o arrependimento diário, como diz Martinho Lutero. E para encerrar, tenho procurado um arrependimento digno do Senhor Jesus a cada dia. Meu amado, minha querida, estava falando com o Laodiceia hoje, na hora da nossa entrada, como é bom a gente poder abraçar, amar de verdade, estar juntos. E aí eu falo assim, na hora da oração a gente se abraça aqui, eu falo que eu estou expulsando um espírito aí, a gente mata aquela saudade gostosa de nós dois aqui, e começamos a dar risada infinitamente. Porque percebemos o amor de Deus. E precisamos ter esse amor de Deus, queridos. Daqui a pouquinho nós temos a ceia. Agora, já acabou, é o último slide, fechou. Nós temos a ceia do Senhor. Não permita que o inimigo não deixe você ceiar. Se você é de uma igreja evangélica,
está em comum acordo com a palavra de Deus, nos visita hoje, ou se você é membro da igreja e que por qualquer sinal, alguma coisa aconteceu com você, Senhor, me perdoa, não pretendo fazer mais, traz paz ao meu coração nesse instante, faça uma oração, como sempre falamos aqui, de contrição, de um profundo e verdadeiro arrependimento. O Senhor vai ouvir a sua voz, participe da ceia, não fique de fora, em nome de Jesus, mas se arrependa primeiro, porque se você não fizer isso, não é bom. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar do seu coração. Antes da ceia, faça uma oração. Senhor, me perdoa, cuida da minha vida, traz paz. Que a graça do Senhor esteja com você essa noite. Em nome de Jesus. Perdão por demorar um pouquinho a mais, queridos. Deus os abençoe.